Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui da Band Nordeste. No programa de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Jacó Jacome. Vamos falar aí, entre outros assuntos, sobre uma PEC aí que ele está apresentando na Assembleia Legislativa, que vai causar aí muito impacto, principalmente para quem ganha acima de 10 salários mínimos. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, já aqui na nossa plataforma virtual, o deputado estadual Jacó Jacome. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Bom dia a todos que acompanham aí o seu programa, Rodrigo, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês no Band Entrevista. Estamos à disposição. Deputado, se comenta sobre uma PEC que vai criar um burburinho grande na cidade, é verdade? Olha, nós apresentamos uma PEC que é bastante complexa, mas ao mesmo tempo muito necessária nessa crise econômica e nesse momento excepcional que a gente está vivendo. E eu acho que chegou a hora do funcionalismo público, sobretudo nós, deputados, parlamentares, servidores que ganham consideravelmente bem, darmos o exemplo e fazermos um gesto solidário para aqueles que estão precisando. Deputado, qual é o teor, então, dessa PEC? Qual é o teor desse projeto? Olha, nós apresentamos uma emenda constitucional que altera o artigo 26 da Constituição Estadual, que trata do vencimento dos servidores públicos. Com isso, nós queremos implementar 20% do valor que excede 10 vezes o salário mínimo para a doação de medidas econômicas ou medidas de saúde do Estado. A elite do funcionalismo público, ela ganha muito mais do que 10 salários mínimos. E o que exceder a esse valor, no valor de 20%, será doado para o Estado, que já, inclusive, pelo secretário de Planejamento, dito então pelo secretário de Finanças também, que o Estado não tem as mínimas condições de implementar auxílio econômico para quem perdeu o emprego ou para as empresas que tiveram que fechar. Com esse fundo, nós vamos destinar esses recursos para o aporte financeiro na medida econômica para auxiliar essas empresas, esses comércios, empreendedores individuais, pequenas empresas, e também destinar para a compra de insumos na área da saúde. Nós sabemos que, inclusive, em alguns municípios, em algumas unidades de saúde, faltaram medicamentos relaxantes para intubação. É claro que isso foi há 15, 20 dias atrás, mas ainda há risco de faltar insumos. Então, com essas medidas, esse fundo será gerido pelo Estado, mas acompanhado pelo Tribunal de Contas, a qual nós queremos também ter a participação deles para fiscalizar centavo por centavo desse recurso que será aplicado. Esses 20%, eles serão destinados para essas duas áreas, claro, com acompanhamento do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, para fiscalizar a aplicação desse recurso. É uma medida que, para muitos, pode parecer extrema, mas é mais do que necessária, Rodrigo. Nós tivemos hoje, no Brasil, o maior índice de desemprego no Estado. Muitas empresas fecharam, comércios fecharam, e fora aqueles que estão abertos, mas que tiveram que desempregar mais de 50% da sua carga de funcionários. Então, essas medidas precisam ser tomadas, e o Estado já se pronunciou quanto a isso, dizendo que o Estado não tem condição de auxiliar ninguém, porque está no vermelho, paga com muita dificuldade a folha de funcionários, não tem como ter uma folha extra. Então, a gente iria contribuir com esse debate com medida concreta e não com palavras bonitas, sem ações. Então, a nossa PEC é muito importante e nós queremos levar à frente na Assembleia Legislativa. Deputado, essa PEC vai atingir o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e também vai atingir os aposentados e pensionistas? Olha, nós colocamos que todos os órgãos da administração pública direta entram. Então, inclui Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Sobre os aposentados, nós não incorporamos ele na PEC, porque consideramos que é um grupo, vamos dizer, mais, que é mais penalizado normalmente pelo poder público, inclusive com os atrasos que teve do governo passado, ficaram muito penalizados. Nós não colocamos os aposentados, mas colocamos o que já é um grande avanço e o que já tem uma grande quantidade de recursos, se for implementado,
do Poder Legislativo, do Executivo, Judiciário e Ministério Público. Então, a gente considera que a economia financeira que vai ter a partir dos 20% doados para a saúde e para a economia do Rio Grande do Norte já vai ser um grande montante, suficiente para auxiliar o Estado nesse momento de crise. Deputado, e agora qual o trâmite dessa PEC na Assembleia Legislativa? Ela começou a tramitar, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver a sua constitucionalidade, o que nós vamos também argumentar que, porventura, quem seja contra alegue a inconstitucionalidade da matéria, mas nós queremos dizer que nós já estamos vivendo um momento de tanta excepcionalidade que o direito de ir e vir, que é o direito constitucional, cláusula pétrea na Constituição Federal, que é garantido pela nossa Carta Magna mais importante, foi tolhido no momento em que a gente não podia se deslocar, teve o lockdown, teve restrições, o toque de recolher. Então, esse direito também foi tolhido. Então, a inconstitucionalidade ela é relativa, porque a gente viveu momentos em que o nosso principal direito de liberdade foi restritivo. Então, se você também alegar inconstitucionalidade porque não pode doar salário de servidores, também alego a excepcionalidade do momento, porque se a gente tem um Estado que tem uma elite do funcionalismo que toma boa parte do bolo tributário do Rio Grande do Norte para pagar esses vencimentos, por que não discutir que esses vencimentos voltem para o povo que mais precisa, que perdeu o emprego, que está passando fome, que precisa de cesta básica para sobreviver? Então, por que não retornar esses recursos? Então, esse não é um projeto inconstitucional, mas nós vamos debater ele na Constituição Constituição e Justiça e Cidadania da Assembleia. Depois vai para as comissões temáticas e depois para o plenário. Pode haver a dispensa de tramitação com os líderes da Assembleia, mas como se trata de uma matéria econômica e bastante complexa, onde vai ter vários pontos de vista que precisam ser ouvidos nessa discussão, certamente os líderes não irão dispensar e vai ter que tramitar normalmente nas comissões. Deputado, o senhor acredita que tem hoje o apoio de quantos deputados para essa lei? Nós falamos com alguns deputados e alguns já se posicionam, inclusive, no sentido de ajudar a matéria, contribuindo com alguma sugestão. E eu não vou enumerar a quantidade agora, porque a gente quer construir passo a passo, formiguinha por formiguinha, para depois poder levar ao plenário e ter a maioria absoluta da Assembleia. A maioria absoluta porque precisa de 2/3 para aprovar uma PEC. Mas, por enquanto, é hora de conversar, de convencer os colegas e mostrar que essa é uma medida austera, importante, responsável e que vai ajudar muito a economia do Rio Grande do Norte. Deputado, outro projeto que o senhor apresentou na Assembleia trata aí da punição de agressores a crianças e também os pais que praticam a alienação parental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. Olha, a gente está vendo no Brasil inteiro acontecer um movimento em que as pessoas estão indignadas com o que aconteceu com o menino Henrique, que foi agredido até a morte pelo padrasto. Também da menina Laura, que teve que voltar para o pai que era agressor. E eu decidi, com a minha assessoria, elaborar um projeto que viesse a corrigir essa anormalidade, esse erro da legislação que permite que agressores, pessoas que praticam mal com crianças, praticam maus tratos ou que praticam alienação parental, possam adotar, possam entrar na fila para dividir a guarda dos filhos quando são casais separados, para adotar crianças, para depois fazer o mal, e essas pessoas têm um histórico. Então, eu estou fazendo esse projeto de lei para que o histórico de agressores, sejam do sexo masculino ou feminino, fiquem de posse dos magistrados e do Ministério Público da área da família, da criança e adolescente, para quando eles entrarem na justiça requerendo essas medidas, eles possam ser negativados, rejeitados pela justiça previamente. Não esperar que eles cometam o erro, cometam o crime, porque é crime maltratar, agredir uma criança, e para depois do crime eles serem punidos em condenação em primeira instância, que demora às vezes anos,
uma condenação em segunda instância que demora mais ainda, para depois a justiça dizer que ele não pode adotar, depois de ter feito vítima várias crianças, como foi o caso de Henri. Ele não foi a primeira vítima daquele monstro, daquele Jairinho. Outra criança, de uma ex-namorada dele, filha de uma ex-namorada dele, já tinha sido agredida, mas ele continuava solto, fazendo o que queria, e chegou a cometer esse absurdo que foi o falecimento do menino Henri. Então, com essa rede de proteção e enfrentamento a maus tratos e alienação parental, nós vamos fornecer à Secretaria de Justiça e Cidadania o nome de todos os investigados e condenados por maus tratos, para fornecer previamente ao juiz de primeira instância da Vara da Família e ao Ministério Público também. Deputado, independente do projeto de lei, que é um projeto interessante, mas não é chegada a hora também de uma campanha permanente de esclarecimento para que a população possa fazer as denúncias? Existe o Disque 100, existem outros instrumentos, mas assim, a gente vê pouca projeção, poucas propagandas sobre esse tipo de abuso, e talvez seja por isso que as pessoas não denunciam. É verdade, tem o rabo preso, né, Isso. Roberto? Porque você vê como é o caso da mãe do menino Henri, que tinha um relacionamento com esse crápula, com esse monstro criminoso. E ela sabia que existia, mas tinha um rabo preso e não queria denunciar. A mesma coisa aconteceu com a ex-namorada dele, que também tinha esse menino, filho, que foi agredido e não quis denunciar. Então, realmente, é preciso uma rede de proteção a quem denuncia, a garantir a discrição, garantir o segredo de justiça a esses nomes que denunciam, e também a proteção, não é verdade? Para que essas pessoas sintam-se seguras para denunciar. E também a conscientização, que é o que você disse, criar uma rede permanente de conscientização para que as pessoas não deixem acontecer uma tragédia para depois denunciar, que saibam previamente que todo mundo tem sinais com os quais a gente consegue identificar. Na verdade, uma criança, ela dá sinais quando está sendo agredida. Um idoso dá sinais quando está sendo agredido. E isso precisa garantir que as pessoas que convivem da família, no seio de família, para denunciar sem ter nenhuma punição. Porque eu creio que pessoas perigosas, que são capazes de fazer o mal com a criança ou o mal com o idoso, são capazes também de fazer o mal com aqueles que denunciam. Então, é importante sim essa rede permanente de conscientização para mudar esses índices que são altos. Pela Unicef, cerca de 32 crianças e adolescentes morrem assassinados no Brasil. E a região Nordeste, 32 crianças por dia. E no Nordeste, os números são mais alarmantes ainda. Deputado Jacó Giacomo, queria agradecer muito sua participação aqui no Band Entrevista, desejar aí boa sorte nessa sua retomada no mandato, está aí há 2 meses, exatos 2 meses na Assembleia Legislativa, retomando aí as atividades, que a gente possa sempre aqui noticiar as ações da sua atuação. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo espaço. É um fórum permanente esse seu programa de discussão de coisas importantes para o Rio Grande do Norte. Eu estou à disposição e obrigadão pelo convite. O nosso Bom Dia de Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês um ótimo dia. Lembrando que todos os dias nós estamos às 6h45 da manhã. Aqui na tela da Band. Se você perdeu essa ou outra edição do nosso programa, ela está disponível no nosso canal do YouTube, na Band RN. Vamos lá. Bom dia.